Sim, Senhor, obrigado. O Senhor tem sido bom para nós, amém? Aleluia, que ano poderoso! O ano da chuva serôdia. Glória a Deus, ainda está chovendo, amém? Nós sempre dizemos que não é porque o ano acabou que o ano da chuva serôdia também acabou. Vocês se lembram que dissemos no ano do repouso e do descanso? Nós continuamos naquilo que o Senhor havia depositado em nós. E a cada ano, como por exemplo no ano do jubileu, no ano seguinte permanecemos no espírito do jubileu. É algo que se acrescenta, não é algo que é tirado. E não é porque o ano de 2019 acabou que a chuva seródia e a colheita pararão. Amém? O que o Senhor disse para nós, Ele continuará fazendo. Ele está sempre acrescentando e não subtraindo de nós. Porque Ele não é um tomador, Ele é um doador. É por isso que a Bíblia, na Nova Aliança, está sempre se esforçando para nos mostrar, sabe, baseado na natureza humana. Mesmo a tradição, se olharmos para a religião cristã, ela nos mostra uma ideia de Deus que Ele é um tomador. Ele quer a minha vida. Ele quer que eu entregue a minha vida totalmente a Ele. Amém? Mas nada poderia estar mais errado, porque a minha e a sua vida não valem tanto para entregar a ninguém, quanto mais a Deus. Não é sobre nós entregarmos as nossas vidas, mas é Ele entregando a vida dele. Amém? E a Bíblia vai nos afirmar no livro de Hebreus, capítulo 7, que o menor é abençoado. Quando alguém te abençoa, geralmente é alguém superior que abençoa. Alguém que está numa posição de inferior. Amém? Assim como o homem e Deus. Obviamente, o homem está numa posição inferior. Então é Ele quem nos abençoa, e não nós a Ele. Amém? O menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7 diz isso. É por isso que quando Melquisedeque abençoou Abraão, isso nos mostra que o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio de Levi, que era baseado na lei. Faça o bem e Deus te abençoará. Faça o mal e receberá a maldição do Senhor. Amém? Este é o sacerdócio levítico, do qual viriam a descendência de Abraão, o sacerdócio de Levi. Então, quando Melquisedeque abençoou Abraão, mostra que o sacerdócio de Jesus é mais elevado e maior e superior ao sacerdócio da lei. Amém, igreja? O menor é abençoado pelo maior. Esse é o argumento de Paulo falando pelo Espírito no livro de Hebreus, capítulo 7. Então vamos lá. Mas lembre-se que Deus não é um tomador, Ele é o doador. Então, até mesmo os meios pelos quais você adora a Deus, você diz, Senhor, eu quero te adorar, então Ele te dá as palavras. Até palavras no Espírito, muitas vezes, para que você possa adorá-lo em Espírito. E em verdade, eu vejo que quando eu preciso de forças para o dia seguinte, quando eu estou em tour, eu olho para Deus e eu vejo como doador. Amém? Alguns dizem, Senhor, eu vou me levantar e vou me sacrificar. Sabe, isso soa muito nobre, mas não é o que Deus deseja. Amém? Como o apóstolo Pedro certa vez declarou, aquilo que eu tenho eu te dou. Lembre-se disso, igreja. Deus é o doador. Ele não é um tomador. E Ele deseja que nós estejamos na posição de receber dele. Jesus frequentemente inquiria, eu já disse isso várias vezes, que Jesus nunca repreendeu os seus discípulos, Jesus os corrigia. Porque quem ama, corrige, amém? Quem ama, corrige. Nós temos que corrigir os nossos filhos quando eles estiverem se desviando, quando fazem algo de má vontade ou com rebeldia, ou quando uma característica ruim está crescendo, eles devem ser corrigidos. Amém? Porque o amor corrige. Eu digo para o meu filho às vezes, quando ele chora, eu digo assim, você me vê corrigindo a criança da rua? Eu não corrijo a criança na rua. Por quê? Porque quem deve cuidar da criança são os pais dela. Mas se eu me importo com você, eu te corrijo. E aí eu vejo ele pensando assim, será que você pode me tratar como alguém da rua? É como se ele dissesse, pode me amar menos? Se eu te amo, eu te corrijo. Então ele diz, então me ame menos. Quem ama, corrige. E certamente um dia ele vai dizer, obrigado por me corrigir. Sabe, muitos de nós temos treinadores físicos no período que servimos ao Exército Nacional. Quando nós voltamos às nossas namoradas, os nossos amigos dizem que estamos fortes.
Os nossos amigos dizem que nós estamos fortes, que estamos musculosos. E é nessa hora que você agradece por aquelas pessoas que de fato pegaram no seu pé. Amém? Eles não fazem por amor, mas Deus quer que façamos no amor, porque o amor corrige. Então, quando Jesus corrigiu os discípulos, a sua frase favorita era: ó homens de pequena fé. E a fé toma. A fé toma. O amor dá. A fé toma. Então ele sempre dizia assim aos discípulos: ah, homens de pequena fé. Ah, por que vocês, homens de pequena fé? Quanto mais Deus vestirá a vós, se ele veste os lírios do campo, que hoje estão aqui e amanhã são queimados, eles estão aqui hoje e amanhã já não estão mais. Ainda assim Deus os veste. Então se ele veste os lírios do campo, quanto mais vestirá a vós. Ah, homens de pequena fé, ele disse. E o que esta frase significa? Por que recebem tão pouco de mim? Eu tenho tanto, por que vocês recebem tão pouco? Eu estou sempre doando. Vocês estão recebendo? Vocês estão recebendo muito pouco de mim. Ah, igreja, anseie receber muito mais da parte do Senhor neste ano. Amém. Deus quer derramar mais, mas a nossa capacidade de receber geralmente é algo tão limitado. Amém? Sabe, a fé não faz Deus entregar. A fé é somente a janela que deixa a luz entrar. A luz representa as bênçãos de Deus, amém? Agora tudo depende do quão grande é a sua janela. Amém? Janela pequena, pouca luz. Janela grande, muita luz. Amém? Não é a janela que produz a luz. Então a fé é como essa janela, é ela que deixa a luz entrar. Jesus jamais disse: ó homens de pouco jejum. Ah, Pedro, você come muito, você podia fazer um jejum. Ah, homens de pouca oração. A verdade é que Jesus nunca repreendeu orações curtas, mas ele repreendeu orações longas e pretensiosas. Não sejam como os pagãos que acham que serão ouvidos por seu muito falar. Polos logos, que significa falar demais, falar muito. Ou seja, quanto mais eu falo, mais Deus ouve. Não. Orações simples. Todas as orações na Bíblia são simples. Eu fiz uma experiência ontem, eu configurei o meu relógio e eu fiz a oração de Elias, clamando pelo fogo, para consumir o sacrifício naquele desafio com os profetas de Baal, a qual Israel estava seguindo naquele tempo. E então os remanescentes e Elias os desafiaram para um duelo para verificar quem servia o verdadeiro Deus, o Deus que responderia com fogo. E aí aquele povo ficou chorando, pedindo a Baal, e Baal não respondeu. Amém? Mas Elias clamou a Deus e ele respondeu com fogo. E eu cronometrei a oração de Elias e foi uma oração de 28 segundos. E eu lia na palavra: ah, Deus de Abraão, e eu dizia: ah, Deus de Abraão, enquanto isso eu cronometrava. E eu falei até que bem devagar. Amém? A oração de Jabes: ah, Senhor, se me abençoares e aumentares meu território e livra-me de todo mal, eu calculei, deu exatamente 15 segundos. A oração de Jesus na tumba de Lázaro. Lázaro havia morrido há 4 dias. Sua irmã disse que ele já cheirava mal. Jesus foi até ali e disse: pode cronometrar, vamos lá. Lázaro, sai para fora! Quanto tempo? Ok, isso foi em português. Agora, observem em hebraico ou aramaico. Eliezer, come! 1 segundo. 1 segundo mesmo? Você cronometrou? Veja que as orações poderosas na Bíblia são curtas. Então Jesus nunca repreendeu orações curtas, ao contrário disso. Sabe, é uma ideia que temos sobre oração. Vemos testemunhos de pessoas que oram por horas. Ah, eles oraram até o amanhecer, e aí o galo cantou, e aí veio a resposta. Talvez eles tenham orado por 5 horas sem crer e creram na última hora. Poderiam crer desde o início. Eu não sou contra orações longas, existem batalhas espirituais. Muitas vezes, quando a Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira orando, eu acredito que ele estava passando tempo com seu Pai. Amém? Vocês estão aqui, igreja? Amém? A Bíblia diz que a oração do justo vale muito. E eu não estou falando sobre oração hoje. Sabe, mas Deus colocou no meu coração de falar 3 coisas sobre a oração.
Ore simples, ore com poder. Amém? E 3, Deus responde orações. E a coisa mais poderosa e mais simples que eu posso dizer para vocês é isto: Deus responde orações. O nosso Deus responde orações. Amém? Então, se você enxerga a Deus como um doador, você vai sempre querer orar. Nós ainda não entendemos. Nós não temos porque não pedimos. Está na Bíblia, no livro de Tiago. Nós não temos porque não pedimos. E é claro que isso nos remete ao porquê nós temos que pedir. E é porque nós somos o povo da aliança na terra. Deus entregou essa terra ao homem. E o homem pecou contra Deus. Essencialmente obedeceu ao diabo ao invés de obedecer a Deus. Ou seja, serviu ao diabo. Então Satanás tomou a autoridade e o poder sobre essa terra do homem. Então Deus enviou um outro homem, o último Adão, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tomou de volta, com sua justiça, amém, a chave deste mundo, das mãos do diabo. E antes dele subir, ele disse: toda autoridade, literalmente, exousia. Autoridade é diferente de poder. Autoridade pode vir de um policial que é bem magro. Imagine um policial de trânsito e basta que ele levante a sua mão e todo o trânsito para. E pode ser um caminhão ou até mesmo uma grande carreta que ela vai parar, porque ele ergueu as mãos, mas ele não tem o poder de parar o caminhão. Poder seria parar o caminhão, mas ele tem autoridade. Autoridade é mais poderosa que o poder. Então, quando Jesus subiu, ele disse: toda autoridade me foi dada. Quando ele estava ascendendo ao céu, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aquele que venceu a morte, amém? Aquele que derrotou Satanás, aquele que ressuscitou dos mortos, com as chaves da morte e do inferno. Jesus disse assim: eu sou aquele que vive, eu estive morto, ressuscitei e viverei para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Observe o que ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Por que tem esse portanto? Portanto, ide. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Ou seja, eu te autorizo. Porque na autoridade podemos orar pelos doentes e contra todas as coisas do inimigo e despojá-lo, destruindo a escravidão na vida das pessoas. Então, quando nós oramos, Deus nos responde, porque nós somos o povo da aliança. Amém? A oração das pessoas fora da aliança é ineficaz, porque Deus tem conosco um relacionamento. Ele tem uma aliança com o seu povo através de Cristo. Amém? Então, através de Cristo, através do seu povo, Deus está retomando a terra. E os reinos dessa terra estão se tornando os reinos do nosso Deus e de seu Filho. Isto está em Apocalipse. Glória a Deus! Vocês estão preparados para a palavra desta noite? Amém? A última mensagem deste ano. Glória a Deus! Quando olhamos para toda vez que a Bíblia diz graça, quase toda vez que fala sobre a graça, você verá que a glória segue, a glória está ali. A glória está junto. O que é graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Ele nos amou, o pai do filho pródigo. É um grande retrato da graça. O filho jogou fora toda a sua herança, a herança que havia recebido de seu pai, gastando em uma vida pecaminosa. E aí ele gastou o seu dinheiro, e quando ele gastou o seu dinheiro, seus amigos também se foram, e ele terminou num chiqueiro. E para um jovem judeu, alimentar porcos no chiqueiro seria o fim. Então ele se lembrou da casa de seu pai. Na casa de meu pai tem tanto pão que chega a sobrar. Amém? E todos os servos são muito felizes, eles são muito bem cuidados. Na casa do meu pai há mais que o suficiente. Ele se levanta e vai porque ele tem fome. Veja que a razão para ele voltar para a casa do pai não era porque ele amava o pai, ou porque sentia falta dele, mas é porque ele estava com fome. Chegou a comer até a comida dos porcos, tamanha fome dele. E a razão pela qual você retorna para Deus, de fato não importa. Amém? Volte para o Senhor, independente qual seja a razão, mas volte para o Senhor. Permita que Ele te ame. Isso é graça. A Bíblia diz que o pai o viu de longe, significa que ele estava olhando o horizonte esperando o seu filho, a ponto de enxergá-lo de longe. E o pai correu para ele, o pai o beijou, o pai o abraçou. E ele tinha um discurso ensaiado para falar com seu pai, algo parecido com isso: pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai ignorou tudo aquilo e disse: tragam agora a melhor roupa, vistam-no, tragam um anel e coloquem um sapato em seus pés, porque meu filho estava morto
mas agora ele vive. Huh? Qual é o nome disso? Graça. E depois da graça sempre vem a glória. Aqueles que justificou, ou seja, a graça, estes ele também glorificou. Perceberam? Agora, justificados, então glorificados, receberemos um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus. Após a sua ressurreição, o corpo de Jesus era matéria, era um corpo físico. Ainda assim era um corpo imortal. Amém? Não mais sujeitos a fraquezas, a doenças, a morte. Ele ressuscitou dos mortos naquele corpo. Não é como um fantasma. Um fantasma não tem corpo. Certa vez Jesus disse, toquem-me. Um fantasma, um espírito, não tem carne e osso, como veem que eu tenho. Ainda assim, é eterno. Mas ao mesmo tempo não era sujeito às matérias desta terra. Ele podia transcender uma porta fechada. Ele aparecia e desaparecia. Ele não estava mais sujeito ao tempo, nem mesmo ao espaço. Quando você viaja, você busca um destino, mas ele podia aparecer aqui e lá, mais rápido que a velocidade da luz, que é de 290 km por segundo, quase 300 km por segundo. E ele é mais rápido que isso. Amém? E o nosso corpo será assim, o universo será o nosso playground. Este é o seu destino, amém? Você já sabia que o universo seria o seu playground? Eu digo playground, mas haverá missões, haverá atividades para nós fazermos. Nós achamos que é só essa vida que existe, mas na vida vindoura, na vida que há de vir, tem algo que vai durar uma eternidade, porque além dessas galáxias existem outras galáxias. Nos achamos muito inteligentes, falamos da criação, nós falamos há 65 milhões de anos atrás. Será que não seriam 66? Sabe, eu vejo essas pessoas que não acreditam na criação e eles dizem 65 milhões de anos atrás. Eu digo, tem certeza? Não seria 65? Falamos com autoridade como se soubéssemos. Sabe, e não damos conta nem mesmo de um resfriado. Sabe, eu quero que entendam isso. Deus criou tudo. Não, Pastor Prince, tudo aconteceu a partir de um Big Bang. Eu creio que quando Deus fala, soa como um Big Bang. Amém? Mas não venha me dizer que todas as coisas saíram daí, surgiram a partir desta explosão, e essa desordem trouxe ordem, cosmos. Não venha me dizer isso. Então, exploda o meu carro e transforme num Rolls Royce. Amém? Amém? Tudo nos aponta que quando você explode algo, se torna caótico. Amém? Mesmo em milhões de anos, deve haver uma razão que trouxe ordem às coisas. Deve haver uma inteligência superior que faz com que tudo entre em ordem. Amém, igreja? Por que não crer em Deus? No início, Deus criou os céus e a terra. E deixar de usar o nosso cérebro de minhoca contra Ele. Amém? Este ano está nas palmas de suas mãos. Amém? Ele sabe aquilo que nos aguarda. Ele sabe quais são as áreas perigosas. Ele sabe como fazer. A única coisa que Ele quer é que você coloque as suas mãos nas mãos dEle. E aí Ele vai te carregar. Certamente que a bondade e misericórdia te perseguirão. Elas serão suas companheiras quando você andar ao longo deste ano novo. Neste ano de 2020, amém? O tema falarei no ano que vem. Aleluia! Aguardem só alguns dias. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Agora, a nossa missão é o universo inteiro, com toda a glória. Então existe um tabernáculo que o Senhor criou como uma ilustração visual para que cada parte... Tem um versículo nos Salmos que diz que cada parte do templo declara sua glória. Cada canto do templo, King James, declara sua glória. Outra tradução diz que cada parte do templo testifica a glória dele. Então, cada parte do tabernáculo, na verdade a palavra aí não está se referindo ao tabernáculo, ela se refere ao templo. Mas o tabernáculo de Moisés, no Velho Testamento, é um retrato daquilo que viria. Na verdade, o tabernáculo representa a graça. Tudo nele fala sobre a graça. Amém? O altar de bronze, o sacrifício, a imagem da cruz, o sangue derramado, e sem ele não haveria perdão de pecados. Amém? E aí temos o véu, a Bíblia nos fala como o véu foi rasgado, tudo tem a ver com graça. Porém, o templo
O primeiro templo erguido por Salomão e preparado por Davi, Deus disse, sabe quando Davi pecou contra o Senhor? Antes disso, deixa eu te falar algo. O tabernáculo representa a graça e o templo de Salomão, na Bíblia, representa a glória. Cada parte dele. É por isso que o Salmo diz que cada parte dele declara a sua glória. E a quantidade de ouro, sabia que tudo no templo era revestido de ouro? Sabia que tudo que é visto no templo, eu tenho um retrato do templo de Salomão. E quando você olha para ele, esta é a visão exterior. E aliás, esse não é o templo de Herodes. A frente dele é mais alta. E esta é apenas uma ideia que as pessoas têm sobre o templo de Salomão. Ele foi e ainda é o homem mais rico que já existiu. Se você calcular a correção e a inflação, ele é mais que trilionário. A riqueza dele é detalhada na Bíblia, o quão rico ele era. E ele construiu esse templo e ele disse, o templo de Deus tem que ser magnífico. Se você olhar no interior, a quantidade de ouro, o ouro que podemos ver, sabe, no tabernáculo de Moisés havia ali a menorá, vemos também o altar de ouro de incenso, a mesa dos pães asmos, mas você ainda pisava na areia, porque era um tabernáculo móvel. Eles caminharam com ele no deserto. Mas sabia que o chão era feito de ouro no templo de Salomão? Tudo ali era revestido de ouro. Temos uma imagem. Pode aproximar um pouquinho e vamos ver o ouro. Ouro nos elementos cravados na parede. Tudo era de ouro. Até o sacerdote ficava de pé no ouro. Então veja que no templo de Salomão tudo é maior. Na verdade, as medidas eram o dobro do tabernáculo. Por exemplo, você tinha um lavador, um lugar para se lavar com água. Já no templo de Salomão havia 11. Você tinha o lavatório principal, que ficava ali na entrada, e mais 11. Não, mais 10. 10. Pense nisso. Existem 10 lâmpadas. É igual 10 menorás. Haviam ali no templo de Salomão. Tudo ali é superior. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu quero te dizer que você é parte deste templo. Você acha que Deus construiu esse templo para nós olharmos, que pena, esse templo não existe mais há muitos anos. Não, é uma ilustração para que entendamos a era de ouro de Israel que aconteceu durante aquela época. E vocês são as pedras vivas deste templo. Muitas vezes a Bíblia se refere a você como pedras vivas. Deixa eu te mostrar um versículo para que você entenda o seu destino. Você precisa entender o seu destino para este ano. Para este ano dá? Calma, vocês já vão saber. Amém? Você precisa saber onde você se encaixa, porque a sua carreira, aquilo que você procura na vida, o seu casamento e até mesmo os seus filhos, tudo faz parte de algo maior. Amém? Você não pode simplesmente acordar, ir trabalhar, receber o seu dinheiro e buscar um tempo de férias para passar com a família, um feriado ou outro com a família, e a sua vida é assim. Não, a vida é mais que isso. Você foi chamado para um destino divino. Existe um porquê, um propósito que só você pode preencher. Deus te deu uma digital que ninguém mais no mundo possui. E sem você, Deus não vai fazer. Sem Deus nós nada podemos. Mas sem você Ele não vai fazer. Ele opera através de você e por você. Amém? Novamente, quando a Bíblia diz sobre o poder da oração, uma oração simples. Deus ouviu a oração do povo quando clamava. Eu ouvi a sua súplica e vos enviei Moisés. Veja que uma súplica alcançou o trono. Se não tivessem suplicado, se não tivessem falado, apesar de terem uma aliança com o Senhor, eles ainda não tinham clamado até chegar ao ponto que não aguentavam mais. Mas no momento que suplicaram, oravam, Deus disse, eu estou aqui. Vocês oraram? Não, Senhor, não oramos. Você suplicou. Isso é uma oração. Deus está te esperando dizer, você não tem porque você não pede. E Deus não vai simplesmente dizer, vou enviar ajuda do céu. Deus enviou Moisés. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele envia uma pessoa. Quando o diabo quer te irritar e te bagunçar, ele também envia uma pessoa. Amém? Ele sempre imita Deus, amém? Então, ouça isso. Amém? Sem você, você é único. Você é precioso. Sem você, Deus não vai fazer. Ele não fará nada. Uma pessoa doente permanece doente até que alguém vá lá orar por ela. Não vai acontecer que simplesmente um dia o vento vai soprar e a pessoa vai ser curada. Não funciona assim. Alguém tem que ir e orar. E alguém que saiba como orar.
Alguém que saiba que Deus é um doador e não tomador, tendo a perspectiva correta. Já perceberam que não importa o quanto Deus quer que você tenha uma vida abundante, nem mesmo importa o quanto Ele quer que você prospere, não tenha medo dessa palavra. Usarei muito essa palavra este ano, mas não será o ano da prosperidade, não se preocupe. Você acredita que este ano passou tão rápido? Este ano passou rápido demais. Enfim, então, prosperidade é algo que... Sabe, eu não quero ser repetitivo nesse sermão. Eu tenho falado muito sobre isso, já falei na semana passada e na semana anterior. Mas pense naquilo que você quer para os seus filhos. Você não quer que eles sejam materialistas ou egoístas? É claro que não. Deus também não quer. Mas você quer que eles sejam abundantes. Você quer que eles sejam doadores, usando a sua prosperidade para abençoar a outros. Amém? Então você pode sair por aí dizendo: então esse é o evangelho da prosperidade. E eu, infelizmente, vou ter que dizer para você: você é um hipócrita. Você quer isso para você e para os seus filhos, interiormente. Alguns criticam muito isso. Muitos cristãos criticam muito isso. Mas tem 2, 3 carros. Às vezes tem até uma conta bancária bem recheada. Se você de fato acredita nessas coisas, deveria viver com metade. É claro que eles não vão fazer isso. Tudo bem, podem doar tudo. Então, neste ano não vamos dar ouvido a todas essas coisas. Vamos prosperar para a glória do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Agora lembre-se que a maior prosperidade é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém? As maiores riquezas são as riquezas espirituais. Amém? A maior sabedoria é espiritual. A sabedoria de Deus vale mais que $1 milhão. Alguns não concordam, mas deixa eu te falar algo. Se você perder aquele dinheiro, você não recupera, mas com a sabedoria de Deus você recupera tudo. A sabedoria atrai a bênção e também ela retém a bênção. Ela aumenta a bênção. Algumas pessoas têm dificuldade de dizer eu errei, mas entenda que a pura sabedoria de Deus ela é humilde. Você deve fazer como Salomão fez. Senhor, eu não sei como conduzir. Por favor, Senhor, me dê um coração sábio. Não se esqueça de dizer: Senhor, eu não sei como fazer, me dê a sua sabedoria. Muitos não estão dispostos a dizer isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Mas, pastor, não me falta sabedoria. Tá bom, já entendi. Amém? É só para aqueles que sentem falta de sabedoria. Quando perceber que cometeu um erro, não culpe outros, não culpe a sua esposa. Esta mulher que o Senhor me deu, esta mulher que tu me destes. Foi isso que Adão disse quando Deus perguntou para ele. Glória a Deus. Esta é a nossa tendência. Não culpe a sua esposa quando você entregou para ela autoridade. Agora ouça, ser passivo também é dar autoridade. Então, quando ela cometer um erro, não diga para ela: como você fez isso? Como você pôde fazer isso? Você permitiu. Homem, você é o cabeça, você é o sacerdote do lar. Assuma a responsabilidade. A sua mulher quer um homem forte, não alguém para culpá-la. Então seja um homem forte. Neste novo ano, amém? Viva, tenha coragem de permanecer firme às suas convicções, naquilo que é bom para sua família. Mesmo que seu filho adolescente não concorde, permaneça firme, pais, nas suas convicções, enquanto ele estiver sob o seu teto. Mas pastor, eu não quero forçá-lo. Cadê as suas convicções? Amém? Se eles vivem com você e eles não creem naquilo que você crê, e na verdade se rebela contra aquilo, diga: amém? A sua permissão vai até aqui. Amém? Sabe, as pessoas estão fazendo do seu filho o seu Deus. Sabe, Deus às vezes te manda fazer algo, teu filho te manda fazer outro e você obedece ao seu filho. E alguns homens obedecem à esposa. A sua esposa não quer que você obedeça 100% das vezes, elas querem um homem forte. Prega, pastor Prince. Eu não sei por que eu estou falando isso. Na verdade, mas toda mulher deseja um homem forte, amém? Sabe, você não precisa discordar dela o tempo todo ou fazer sempre a sua vontade, não é isso que eu estou falando aqui. Não tem nada a ver com machismo, sobre estes homens que são, na verdade, inseguros. Mas é importante que a sua esposa saiba que você tem as suas convicções. Ela não quer que você vá à igreja. Ou não quer que você passe tempo com Deus. Fique firme e diga: me desculpe, é por causa dele que temos o que temos hoje. Ele é a razão pela qual eu sou o que sou hoje. Você tem que aceitar. Mesmo que ela te ameace até com o divórcio, o Senhor vem primeiro.
Não porque você tem uma outra mulher. Amém? Mas pelas suas convicções. E saiba que lá no fundo ela vai sempre te respeitar. Porque toda mulher quer um homem forte. Vocês aprendem muito rápido. Glória a Deus. Não é arrogância, não é agressividade. Amém? Entendam isso. Vocês devem fluir juntos. Vocês devem fazer as coisas juntos, mas às vezes os homens estão muito fracos. Deixa eu perguntar para minha esposa. Okay? Ao invés de dizer, na minha opinião, eu acho... Sabe, a menos que a sua esposa seja responsável por aquela área, mas ela não pode ser responsável por todas. As mulheres são incríveis. E se o homem não faz, ela vai lá e faz. Alguém vai ter que fazer. E ela vai lá e faz. Sabe de uma coisa? Vamos mudar esse sermão para casamento. Vamos lá, glória a Deus. Glória a Deus. Ok, glória a Deus. Neste ano de 2020 temos que fluir com Deus, amém? Sabendo o nosso destino. Então veja 1 Pedro 2. Também vós como pedras vivas. Vocês se lembram daquele grupo chamado Rolling Stones? Pedra que rola não queria limo. Amém? Nós somos pedras vivas. Amém? Pedras vivas, usados na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então veja que para Salomão construir o templo, o que ele fez, naquele templo que vocês viram, o templo que ele construiu com pedras talhadas. Veja o que está aqui em 1 Reis. E por ordem do rei retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade. Diga, grandes pedras de ótima qualidade. Pedras de ótima qualidade para servirem de alicerce do templo. Então são grandes pedras talhadas de ótima qualidade. Sabe por quê? Todas estas coisas, saiba que não existe nenhum detalhe insignificante na Bíblia. Essas pedras representam a nós. Igreja, ouça, vocês estão descobrindo o seu destino agora. A partir da sabedoria de Deus. Amém? Do manual do fabricante. Todos nós fomos projetados. O que Deus, na verdade, está fazendo no mundo hoje? Ele está chamando o povo do seu nome. Ele está, na verdade, alcançando as trevas, lá no lugar onde as pedras estão com limo, lá em Jerusalém. Eu estive lá e ele está nos trazendo de volta. Ele nos tira da pedra de limo e ele nos tira daquele lugar de treva, daquela pilha de pecados, porque todos somos pecadores, e ele nos retira dali, daquelas trevas, e nos traz para a luz, para sermos pedras vivas do seu templo. Posso ouvir um amém? Tudo aquilo que fazemos, a criação de filhos, o nosso casamento, o nosso ministério, tudo isso é para edificar a casa espiritual do Senhor, amém? Algo que vai ecoar em todo o universo. Esta é a ideia do universo. O universo é o templo. Nós pensamos no templo como algo religioso, mas tem a ver com o universo, na vida eterna que há de vir. Você vai ter um corpo físico na vida que há de vir, amém? Não se esqueça que é mais real do que essa vida. Porque essa vida é temporal. É assim que ela é. Eu quero dizer, não é uma vida eterna. No entanto, a próxima vida é eterna. E tem a ver com isso. Os construtores de Salomão e de Irão, os homens de Gebal, preparavam e cortavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Por que eram pedras custosas? Porque custou a vida do Filho de Deus. Porque entrar nas trevas... Eu vou mostrar para vocês as pedras que eles usavam, ok? Mas vou te mostrar um versículo primeiro. Logo depois do capítulo 5 de 1 Reis, o próximo capítulo, diz assim, aqui no verso 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Agora, guardem isso. Elas eram preparadas nas pedreiras, antes de serem trazidas para a localidade onde o templo seria erguido. Então não se ouvia nenhum barulho de martelo. Bang, 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 não se ouvia o barulho da talhadeira. Hoje em dia ouvimos o barulho das estacas, e é bem barulhento, né? Se for perto de você, ou perto do seu apartamento, onde quer que você more, dá para ouvir. Dá para ouvir a muitos metros de distância. Amém? E lá não se ouvia barulho de martelo. Deus constrói o seu templo em silêncio. Deus constrói o seu templo no descanso. O nome Salomão tem origem na palavra shalom, paz, descanso. As maiores obras de Deus são feitas em descanso. Alguns não acreditam no descanso, mas para Deus descanso é avanço.
Precisamos aprender a como eliminar o demônio da pressa. Tem uma doença da pressa em Singapura e na América e nos países mais modernos, e essa pressa tem matado pessoas. Está matando relacionamentos. Tudo é na pressa. A notificação no seu celular requer atenção. Tudo é na pressa. Tudo é imediato. Acelera, Pastor Prince. Tudo é na pressa. Amém? Existe uma observação muito interessante que muitos anos atrás, quando descobriram algumas verdades sobre doenças cardíacas, e um dos especialistas, chamado Hans Selye, se eu me recordo bem, mas acredito que ele descobriu que a maioria das pessoas que vinham até o seu consultório, e ele é conhecido como médico do estresse, foi ele que descobriu o estresse. E o estresse pode produzir arritmia, pode causar pressão alta e outros problemas cardíacos. E ele observou que a maioria das pessoas que vinham ali, o jeito que estacionavam seus carros, eram sempre com a frente para fora. Quase todos com problemas cardíacos apontavam o carro para fora, para sair rápido. Amém? Ah, Pastor Prince, mas isso não tem nada a ver, é uma questão pessoal. Daí então ele descobriu que as pessoas que vinham e sentavam na sua frente, e sabe, ele descobriu quando uma enfermeira disse para ele: doutor, precisamos trocar o assento das cadeiras dos pacientes, precisamos enviá-la para a tapeçaria. E ele disse: nossa, nós mandamos algumas semanas atrás, tem que mandar de novo? E ela disse sim. E aí ele reparou que a frente da cadeira, a parte da frente onde o paciente se senta, ficava sempre gasta. Então quando sentavam, eles não relaxavam, eles sentavam na beirada. Vamos lá, assente-se, confortavelmente, porque nas próximas 2 horas... Okay. Então eles se sentavam na beirada, estacionavam para fora, tudo era com pressa, e ficavam tensos durante a consulta. Então Rancelier fez um experimento com ratos, e ele percebeu que quanto mais eles ficavam estressados, na verdade ele estava fazendo outro experimento com os ratos, mas era difícil pegá-los, eles ficavam correndo. E aí ele descobriu que as suas glândulas adrenais ficavam inchadas. Então o fato de tentar pegá-los, aquilo causava neles estresse. E aí ele percebeu que aquele estresse tinha determinado efeito nos seus órgãos. Então, as coisas de Deus acontecem no descanso. Amém? E até as maiores coisas que acontecem, coisas importantes, como o seu coração estar batendo agora, você não consegue ouvir, você não consegue fazer o seu coração bater, ele bate sozinho. E ele também descansa, sabia? Ele tem pausas. Ainda bem que ele descansa. Senão você estaria descansando permanentemente. Então, se você conseguir ouvir seu coração bater, algo está errado. Se tiver que fazer seu coração bater, imagina você focando nisso, batendo no seu coração, batendo nele, ou com máquinas. Algo errado está acontecendo. Porque o que atrapalha as coisas de Deus é sempre o esforço humano. Uma criancinha olha para um ovo e percebe que o pintinho está querendo sair. E aí ela quebra o ovo para ajudar. E aí ela quebra o ovo e ele morre. Ela segura um pouquinho e ele morre. Por quê? Sabe? Porque Deus ordenou que o pintinho não tivesse ajuda. Amém? E se virasse sozinho, porque isso fortalece a sua vida. Aquilo é um processo de sair do ovo. A ajuda humana só atrapalha as coisas. Se você tentar arrumar a Mona Lisa, você vai acabar estragando. E a salvação é um presente. Veja que Deus... Vamos voltar para o versículo. Não havia martelo nem talhadeira, nenhuma ferramenta. Tudo de bom que vai acontecer nesse ano acontecerá no descanso. Você verá que terá simplicidade e descanso. Um passo de cada vez, sem pular direto para o final. Ok? Então comece a descansar. Amém? Não pule o seu almoço. Mas pastor, é só um almoço. E aqui em Singapura é sempre possível comer um lanche. Amém? Pelo menos um lanche. Amém? Alguns estão correndo muito, até mesmo na alimentação, sabe?
Quem mastiga bastante aqui, tem poucos problemas aqui. Eu sempre digo para o meu filho, mastigue a comida. Morde bem, mastiga, mastiga, não é para você somente engolir. O seu estômago vai dizer muito obrigado quando você mastiga bem. Ele vai trabalhar menos. Pare de comer correndo, acelerando. Quando eu vou ver, já acabou e eu ainda estou falando. Não, pastor, eu terminei rápido para o senhor falar menos. Já entendi. Mais uma revelação. Então, agora vejam. Alguns anos atrás, eu fui para Israel. O pastor Lawrence estava comigo e fomos para uma pedreira que ficava no norte. Nós descobrimos que as pedreiras que utilizavam para o templo ficavam, na verdade, debaixo do solo. Porque vocês viram ali, né, as imagens das pedras do templo. E, aliás, essas pedras são maravilhosas. Elas são enormes, são pedras preciosas, são lindas. São pedras de calcário. Aliás, o mármore é um tipo de calcário cristalizado. E, por acaso, se você tiver na sua casa uma peça de mármore deste tamanho, ali na construção da sua casa, você sabe quanto custa? Eu não sei quanto está hoje, eu não sei mesmo, mas pense nisso, quanto custaria uma peça de 4 metros por 5 metros de mármore? Imagine quanto custaria. O preço de uma só. E a Bíblia diz no livro de Reis, 1 Reis capítulo 7, os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3 metros e 60 centímetros. Um cúbito seria esta medida. Esta é a medida de um cúbito bíblico. Amém? Então temos aqui 10 cúbitos e 8 cúbitos. Algo em torno de 5 metros por 4 metros. Uma pedra. Então quando eu estava em Israel, e vocês poderão ver algumas pedras aqui, pode mostrar as fotos. Aqui vocês verão algumas pessoas conosco. As pedras que foram derrubadas pelos romanos. Pode dar um zoom, por favor. Conseguem ver como essas pedras eram talhadas? Conseguem perceber? Elas estão quebradas porque quando os romanos invadiram, eles destruíram o templo, que na verdade era o templo de Herodes naquela época. E o templo de Herodes foi erguido baseado nas fundações do templo de Salomão. Ok? Então tem a mesma natureza, são as mesmas pedras. É claro que o templo de Salomão era mais glorioso. E eles derrubaram as pedras para cumprir as palavras de Jesus, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele disse isso. No Monte das Oliveiras, um jovem carpinteiro disse aos seus discípulos, vem o templo com toda essa glória, virão dias que não sobrará nenhuma pedra sobre pedra. Então havia em Roma um jovem chamado Titus, que foi criado para ser um imperador, e ele se tornou um imperador. E ele veio em 870 e disse aos seus homens, queimem todas as coisas, menos o templo. Não queimem o templo. Não destruam o templo. E quando aquele incêndio começou, o ouro começou a derreter e a escorrer pelos vãos das pedras. E aí eles começaram a empurrar as pedras para chegar ao ouro. Então as palavras daquele imperador foram desobedecidas. Aprendemos isso com Joséfo, o historiador. E então a palavra daquele jovem carpinteiro aconteceu. Entre esses dois, quem você acreditaria? Enfim, estas são as pedras derribadas. Vocês veem as pedras remanescentes que eram do templo. É possível ver até hoje. E todo o nosso grupo foi lá. Amém? Ok? Agora, se você descer na área do templo, é claro que ele não existe mais. Se você descer, você verá que existe um túnel. E dá para ver a fundação. Sabem o tamanho das pedras de fundação? Até hoje, as pessoas ficam maravilhosas como conseguiram juntar as pedras de tal forma que nem mesmo um pedaço de papel consegue passar. Quando os vemos orando, eles colocam do lado de fora, ou só um pedacinho no meio, mas não dá para atravessar, porque elas foram talhadas de tal forma que ficou perfeita. E até hoje, os engenheiros, historiadores, arquitetos, engenheiros, pessoas assim, ficam maravilhados como eles conseguiam mover aquelas pedras naqueles dias. Uma dessas pedras tem 14 metros. Uma pedra de 14 metros. Sabem o peso? 570 toneladas. Muitos de vocês já devem ter visto. Ela fica ali no túnel. E no ano de 2008, eu fui até lá e esta é minha filha, Jéssica. Conseguem ver a pedra? Toda essa pedra. Toda aquela pedra é uma pedra só. 570 toneladas.
14 metros. Os engenheiros ainda ficam se perguntando até hoje como eles conseguiram mover isso. Enfim, eu fui até a pedreira, e a pedreira não fica muito distante dali, e eu fui até ali e preguei um sermão que nunca foi lançado. Mas ainda temos o vídeo, porque o som não era muito bom ali dentro daquela pedreira. Então imaginem que agora temos luz nessas pedreiras, mas lá atrás no passado não tinha. Eles usavam tochas. Amém? Usavam tochas e então eles moldavam. Eu já vou mostrar, mas antes disso, e aliás nós filmamos, e quando eu fui lá pregar, nós vimos as pedras e os lugares de onde elas foram tiradas, pedras cortadas. E aí Deus me deu uma palavra, e é claro que o sermão que preguei era como o Senhor nos tira das trevas e nos leva para a sua luz. 1 Pedro 2 diz assim, vamos ler. Vocês são geração eleita, diga amém. Vocês são sacerdócio real, não apenas sacerdócio, mas sacerdócio real. Então quando você nasce de novo, você nasce então com sangue real. Então, entenda que pessoas reais, pessoas da realeza, não são pessoas pequenas, sensíveis. Eles não se irritam com pequenas coisas. Pessoas generosas, de grande coração, é isso que esperamos da realeza. Quando a realeza não é assim, nós perdemos o respeito por eles. Então, filho de Deus, se existe algo, entenda que santidade não é nada mais do que alguém que anda como alguém que faz parte da realeza. O perdão é algo da realeza. Sabe, as pessoas percebem que você é um príncipe, que você é uma princesa. Não é aquela conversa hipócrita, eu sou mais santo que todo mundo. Não se aproxime de mim porque eu sou mais santo que todo mundo. Não há nenhuma realeza. Não há nada nobre nisso. Você é realeza. Santidade. Quer saber a aparência de santidade? É realeza. É claro que os exemplos hoje não são favoráveis. Olhamos ao redor do mundo e não enxergamos muita realeza, mas olha para Jesus. Você verá que vestido até mesmo de roupa simples de carpinteiro, próximo ao lago da Galileia, ali nos montes da Beatitudes, você sempre verá um rei. É por isso que eu não permiti que mostrassem o rosto dele naquele vídeo da limpeza do leproso, porque ninguém pode retratá-lo. Ele é majestoso, ele é real. A Bíblia diz que a sua aparência é tão bonita quanto o cedro do Líbano. Já viram? É o quão excelente e real ele é. E com toda aquela realeza ele disse, seja limpo. Olhos se abram. Amém? Mortos, levantem-se. Amém? Ele usou a sua realeza para abençoar, para libertar. E a igreja diz, amém. Então veja que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós saímos daquela pedreira que é escura de trevas, onde é necessário tochas para entrar. Imagine naquela época. E eles tinham que talhar lá dentro, tinham que cortar. E a forma que eles cortavam também é algo para engenheiros. Amém? E eles cortavam em formas, e eu pude ver aquelas formas ali. Antes de mostrar, eu preciso falar para vocês entenderem. Amém? E eu também encontrei algumas pedras, algumas rochas pela metade. Elas estavam cortadas para fora, porém ficaram lá. Por alguma razão, eles deixaram aquelas pedras ali. E isso retrata as pessoas que professam, mas não possuem a vida eterna. Eles se dizem cristãos, mas não nasceram de novo. Pessoas como Judas, que seguiam o Senhor Jesus, mas não tinham nascido de novo. Amém? Os discípulos ainda não eram salvos, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado, mas foram salvos quando Jesus ressuscitou e os encontrou e soprou sobre eles, e eles foram salvos, mas Judas não estava ali. Então eles eram discípulos, seguidores, mas ainda não eram salvos. Eram professadores. Professador é aquele que professa que são cristãos. Eles declaram que têm a vida eterna, mas não têm. Não seja professador, seja alguém que possui. Aliás, Deus não tem netos, apenas filhos. Amém? É claro que filhas também. Amém? Então não tem essa de nascer em berço cristão. Eu nasci em berço cristão. Não acontece por osmose. Ir para a igreja não te torna um cristão. Assim como você ir ao McDonald's não te torna um Big Mac. Amém? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Deus quer que o mundo saiba o quão bom Ele é. Ele quer que o nosso casamento, a nossa empresa, o nosso ministério proclame louvores a Ele. Ele nos chamou lá de densas trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já fomos libertos do poder das trevas e trazidos para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Nós somos filhos da luz. Posso ouvir um amém, igreja? Então, sente-se agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi filmado por nós. Nós estávamos na pedreira, ali onde eles modelavam as pedras. Alguns lugares era necessário se encurvar. É claro que tem luz lá hoje. Viram que eles cortavam as pedras até mesmo da parte de cima do teto? Era essa pedreira da onde eles tiravam as pedras para construir o templo. Então eles cortavam essas pedras, são pedras de calcário. Agora vocês vão ver uma dessas pedras que eu comentei que foram abandonadas lá. Observem ali que elas foram cortadas, mas ficaram ali. Agora, olhem para mim, igreja. Então de toda aquela treva o Senhor nos tirou. Então imagine, elas poderiam sair sozinhas? Nem mesmo um átomo daquelas pedras poderiam sair sozinhas. Então por que nós damos 10 mandamentos? É como se dessemos uma escada de 10 degraus e jogássemos para dentro daquelas pedreiras e disséssemos assim: ei, pedras, podem sair, apenas 10 degraus. Entregando 10 mandamentos. Ainda assim estaríamos ali nas trevas. Se ninguém tivesse entrado ali, naquela pedreira, nas trevas, nos reunido e nos tirado dali, para transformar o nosso destino em pedras vivas. Nós éramos pedras mortas. Sabe o que é uma pedra viva? Pode perguntar para um judeu. Essa é uma expressão que eles utilizam. Qualquer pedra no chão é chamada de pedra morta. Mas no momento que você as utiliza num templo, ela se torna uma pedra viva. Até mesmo uma coluna ou um memorial diante de Deus é uma pedra viva. É daí que o nome Davi, pedra viva, vem. Então, vamos lá. Nós fomos retirados das trevas. E isto não tem nenhum mérito nosso. Não fizemos nada para isso. Imagine uma pedra dizendo: ei, eu consegui sair. Ela ainda estaria lá se ele não as tivesse retirado. Tivermos de ser retirado. Significa que alguém fez por nós. Aquelas pedras não poderiam sair dali. Alguém tinha que entrar e retirá-las dali. Então foi ele que nos tirou. Lembre-se disso. No fim do ano, especialmente nesta época, lembre-se de tudo que Ele fez por nós. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a esperança para Singapura, a esperança para a América, a esperança para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Eu quero compartilhar um testemunho com vocês. E é de uma irmã aqui da nossa igreja. Ela escreveu para nós este ano e ela diz: eu cresci sem a minha mãe e a minha avó teve que preencher o papel da minha mãe. Eu quero compartilhar porque na semana passada houve, se eu não me engano, neste último Natal, na verdade saiu um artigo no Natal deste ano a respeito do aumento de casos de doenças mentais. E eu conversei com os meus pastores sobre isso, sobre o aumento destes problemas. Não que eu visse isso neles, mas eu queria que eles soubessem, para estarem cientes, amém? Para orarem pelas pessoas com problemas mentais. E algumas semanas atrás o pastor Lawrence orou por pessoas também com necessidades especiais. Amém? Que também é algo que está em crescimento. Mas esse artigo era sobre bebida e a sua relação com problemas e dificuldades mentais. Então, as pessoas estão bebendo mais hoje em dia e caminhando para a sua própria loucura, ficando bêbados e viciados em álcool. Então, eu cresci sem a minha mãe. Quando ela faleceu, minha vida desmoronou. Minha família não tinha muito tempo para mim e eu vivi uma vida muito rebelde. E com pouco suporte, acabei me envolvendo com más companhias. E quando tinha 16 anos, eu bebia praticamente todos os dias. E fumava em torno de 1 a 2 maços de cigarros por dia. Esta é a realidade de muitos jovens e adolescentes por aí. E geralmente escondido dos pais. O fato de beberem e fumarem. E também me viciei em drogas durante um período de tempo. Quando completei 21 anos, tentei suicídio, devido ao estresse de uma relação tóxica e muitas outras coisas. Essa foi a terceira vez
que tentei retirar a minha vida desde quando tinha 16. Obviamente que foi uma tentativa mal sucedida. Eu fui levado ao hospital e direcionada para um instituto de saúde mental por um tempo. Aquele áudio não era muito claro para mim, mas durante aquela temporada escura da minha vida, eu me lembro de ouvir uma voz dizendo: "Eu sou". Eu não entendi o significado até que alguns meses depois, quando comecei a frequentar a New Creation Church, e o pastor Prince me ensinou que Deus nunca havia me abandonado, especialmente nos piores momentos. E eu percebi que a voz que eu ouvia nos momentos de dificuldade era Deus me falando: "Eu sou a sua provisão. Eu sou a sua salvação. E o mais importante, eu estou aqui". Hoje tenho 23 anos. Eu amei este "eu estou aqui". Sabe, tem um ateu que escreveu uma frase: "Deus não está aqui". E a frase ficou ali na casa dele por muito tempo. E um dia ele teve um filho. E a criança estava crescendo e aí ela aprendeu a ler. E ele estava aprendendo, então ele leu bem devagarzinho, ele tinha 3, 4 anos. Deus está aqui. Ah, eu adoro. E o pai acabou sendo salvo depois disso. Vocês entenderam? Ele não conseguia ler a palavra não. Ele falava: "Deus está aqui", amém? Então hoje tenho 23 anos e me sinto completamente liberta das correntes que me prendiam. Na verdade, não é maravilhoso um jovem sentindo isso? E era quase impossível para mim deixar de fumar, mas quando eu pedi para Deus no meu aniversário e clamei por libertação, meu Abba Pai me respondeu: "E quando Deus dá, Ele dá em abundância". Ela está tendo a fé correta sobre Deus. Ele não é um tomador, Ele tem prazer em doar. O meu relacionamento familiar foi restaurado e Deus também me deu um namorado que me ama e cuida da minha vida. Ele frequenta a igreja comigo e também é salvo. Obrigado, Jesus, por nunca me abandonar e transformar o período mais difícil da minha vida em um grande testemunho. Eu sou muito grata pela graça de Deus e anseio ouvir as pregações do pastor a cada semana. Glória a Deus, renda a Jesus toda a honra e toda a glória. E é mais uma pessoa que foi resgatada das trevas para a maravilhosa luz. Não foi alguém que jogou uma escada dos 10 mandamentos e disse: "Suba com esses mandamentos". Não. A menos que alguém resgatasse, ainda estaria nas trevas. Nossos amigos, colegas, nossos parentes, nossos familiares, muitos deles ainda estão nas trevas e eles nem sabem que estão nas trevas. Eles manifestam as trevas que estão, então eles dizem coisas pesadas, eles dizem coisas profanas, blasfemando a Deus e a nossa fé e tudo mais. Mas ame-os, porque eles estão nas trevas e ali não há luz. Nós enxergamos porque temos a luz. Nunca despreze pessoas. Sabe, alguns ficam agitados porque um viciado age como um viciado. Um viciado age como um viciado. Não é? Não é? Amém? Pecadores pecam. Pecadores pecam, amigo. Isso apenas confirma a palavra. Isso não é algo que desmente a Bíblia. Pelo contrário, isso apenas é algo que mostra a autenticidade dela. Aquilo que o Espírito escreveu. Amém? Ame-os. A menos que alguém os resgate. Nós somos os evangelistas, nós somos os pedreiros. Amém? Glória a Deus. Elas não podem fazer nada. Elas eram entalhadas. Veja o que acontecia com elas. Vamos voltar lá no Templo de Salomão. O Templo de Salomão é incrível. Eu vou ensinar isso para vocês rapidamente e vocês são privilegiados, porque muitos lugares nem ensinam isso. Vejam isso sobre o Templo de Salomão. Voltando para o versículo, em 1 Reis 6, este é o texto que lemos, e se você olhar o versículo 7, diz a respeito do martelo e da talhadeira que nada era ouvido. E o versículo 4 diz: "Ele fez para o templo janelas com grades estreitas". Na versão King James diz janelas com luz estreita. Então a lateral do Templo de Salomão era algo muito interessante. As janelas eram bem interessantes porque eram largas, elas eram largas do lado de dentro e estreitas lá fora. Era estreita do lado de fora para manter o tempo ruim lá fora, mas era larga do lado de dentro. Era algo mais ou menos assim. Estreita fora, mas se abria desta forma. Então a luz entrava. E na minha Bíblia, que é uma Bíblia antiga que eu utilizo há muitos anos, diz que ele fez junto ao templo janelas com luz estreitas. Vejam a anotação que diz janelas amplas do lado de dentro e estreitas fora. Agora, ao meditarmos nisso, o que isso significa? Que o que é ruim vai embora e aquilo que é bom entra. A luz. E lembre-se que nós nos tornamos o templo de Deus.
Nós somos hoje o templo de Deus. Glória a Deus, aleluia! Amém? Voltando ao verso. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício. Vejam então essas habitações que ele construiu. Está na primeira foto. Ali embaixo, nas laterais, vocês conseguem ver algumas habitações ali? Ali não é o templo, ali é o lugar onde o sacerdote vivia, onde os objetos eram armazenados, onde as coisas ficavam, onde ficavam todos os tesouros do templo. E o sacerdote mora ali. Quando Davi disse, levantem as suas mãos no santuário, ele se referia a esse lugar. O sacerdote morava ali, ele vivia naquele lugar. E isso tem a ver conosco. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele se referia a isso porque o templo reflete aquilo que viveremos no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas e moraremos lá. E é o lugar de tesouros, o lugar onde o sacerdote morava, as suas acomodações, ficava ao lado do templo e era o lugar onde os tesouros ficavam. Agora, voltando para as acomodações, no texto bíblico diz: o andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura, ou seja, 5 cúbitos. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros, 6 cúbitos. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros, 7 cúbitos. O que isso significa? O primeiro andar, 5 cúbitos. Um pouco mais alto, 6 cúbitos. Mais alto, 7 cúbitos. Vamos subir, filho de Deus. Existem mais tesouros para você. Amém? Amém? Então, veja como eles subiam. Verso 8 diz... Já lemos o verso 7 que fala do barulho do martelo e da talhadeira. O verso 8 diz que a entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali até o terceiro. E a versão King James diz escadas sinuosas, que escadas caracol. Era assim que subiam. Olhem para mim, igreja. Nós somos o templo de Deus, formados por Deus. Sabe o que eles faziam? Enquanto colocavam bloco por bloco, ok? Sabe o que Salomão fez? E aliás, isso não saiu da cabeça de Salomão. Isso vem de Deus, e Deus entregou a Davi. E Davi escreveu tudo, de acordo com o Espírito que estava sobre ele. E isso não é psicografia, o inimigo está sempre tentando imitar a forma de Deus. Psicografia é você colocar a mão com a caneta e esperar que o espírito maligno comece a movê-la. Se você nunca ouviu sobre isso, existe algo chamado psicografia. Mas eu estou falando sobre a inspiração do Senhor. Às vezes a gente se senta, talvez você seja um designer, ou talvez esteja preparando um sermão, e você tem ali um caderno, um papel na sua frente, e pede que o Espírito Santo te unja, e aí é algo ativo. Psicografia é passivo. Deus não quer o seu povo passivo, submisso até que um poder venha te dominar. Não. Deus usa pessoas ativas. Ok? Entendem o que eu quero dizer? Ele coopera com você, ele te dá a ideia, ele te dá o cérebro, ele te dá a energia para trabalhar. Então você apenas pensa os pensamentos de Deus e começa a escrever. É assim que eu faço sermões e as coisas de Deus aparecem assim para mim. Ok? Vocês estão aqui, igreja? E Davi enxergou todo esse templo através do Espírito. E tudo isso Deus revelou a mim enquanto eu escrevia. É o que Davi disse. Então as acomodações, a aparência, até mesmo o visual interno não foi feito pela mente humana, mas sim pelo Espírito. Foi Deus que entregou a ele. Porém, não foi ele que construiu o templo. Vocês conhecem a história. E ele entregou o seu filho para construir. Deus escolheu o seu filho, Salomão. E aqui vamos nós. Na parte interna, sabe o que eles faziam? Veja o versículo que lemos agora. Vamos ler o versículo 9. Assim ele construiu o templo, e ele terminou o templo, e ele forrou. Veja, ele forrou com vigas e tábuas de cedro. Então veja que ele primeiro estruturou com pedras e depois com madeiras de cedro. O cedro é conhecido como uma madeira incorruptível. Sabe, certa vez eu estive no Canadá e eu e minha esposa estávamos passando por uma estrada cheia de cedros e eu tive que parar naquele lugar. Eu virei, fiz a volta e entrei naquela floresta e eu li as placas que estavam ali que diziam sobre os cedros e notificações sobre ela. E ali eu aprendi que o cedro ele consegue viver por muitos anos, por quase 1000 anos. É uma madeira conhecida por ser incorruptível. E olha que interessante, ela é imune aos parasitas, eles não conseguem viver ali no cedro. Os parasitas não conseguem matar o cedro como fazem com outras árvores. É a árvore que mata o parasita. Assim como Jesus, ele tocou o leproso e ele não pegou a lepra. O leproso foi curado.
Ele matou a lepra e salvou o leproso. Curou o leproso. Aleluia! Este é o nosso Senhor Jesus. Ele cura o leproso. Mas então, Deus retira você das trevas e a propósito ele te cura primeiro e te tira dali e te coloca no seu templo como uma pedra viva agora para oferecer-lhe louvor. E as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, que igreja gloriosa, que templo glorioso. Lembre-se que a igreja não é o prédio, e sim os muitos membros do corpo de Cristo. E não somente isso, ela é revestida de cedro. Ok, continuando. Agora no versículo 18 diz que o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores. Flores abertas. Se você meditar nisso, verá que ele está falando do botão da flor. Ou seja, é a primeira forma da flor. E a flor aberta quer dizer que floresceu, amém? Então o botão fala da vida de Jesus. Ouça, e a flor aberta é a ressurreição. É o Senhor Jesus hoje, ressurreto. Amém? E todas as belezas do nosso Senhor Jesus Cristo estão sobre você. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Não era possível ver nenhuma pedra no Templo de Salomão, ainda assim que elas estivessem ali. Em outras palavras, o Senhor não olha mais para você como você é no natural, mas Ele te vê revestido de cedro, ou seja, o seu filho, e então revestido em ouro. Aleluia, a justiça de Deus em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E sabe, nenhuma pedra, nenhum dos seus pecados, das suas falhas, são vistas mais pelo Senhor. Nada mais que é feio em você é visto pelo Senhor. Aleluia. Então, nós oramos que no nome de Jesus, nós possamos nos enxergar desta forma. Não fique procurando por falhas. Você não conhece a história da pessoa. Não fique procurando por falhas, seja lento em achar as falhas. Encontre os fatos. Sabe, eu e a minha esposa, nós temos algo, e especialmente ela tem algo interessante. Quando eu tenho que corrigir alguém, ela sempre diz: nós não conhecemos a história completa. Esta frase sempre me ajuda, sabe, a ser cauteloso para não julgar antes do tempo. Ela sempre diz: a gente não sabe a história toda. Amém? Que esposa maravilhosa, que auxilia tanto o seu marido. A gente não sabe a história completa. Então eu gostaria que nós nos víssemos da maneira que Deus nos enxerga. Eu te vejo glorioso. Eu te vejo em Cristo. Estamos todos juntos e formamos o templo do Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Nenhuma pedra é vista. Nenhuma pedra, só o cedro. E não para por aí, o cedro é revestido de ouro. Amém? Vamos dar mais uma olhada então no templo. Vamos ver como ele era. Agora veja ele por dentro. Então, fizemos essa foto para você ver o interior. E a propósito, percebam que o mundo não consegue enxergar a beleza. Não espere que seus amigos e as pessoas do mundo enxerguem a sua beleza e glória. É para que Deus veja e para que nós vejamos uns nos outros. Perceberam que é tudo interno? Do lado de fora são pedras. A glória está dentro. A glória está no seu interior. Pode aproximar. Conseguem ver os cedros e os desenhos talhados ali, os botões e as flores. E ali no Santo dos Santos, os querubins agora são maiores. Então essa é uma ilustração do seu interior e tudo ali é feito de ouro. Teto de ouro, chão de ouro, lateral de ouro, é tudo de ouro neste templo. Aleluia, não tem nenhuma humanidade no sentido da carne humana. Nenhuma pedra pode ser vista. Deus nos vê em sua glória. Aleluia. E essa é a realidade. Esta é a realidade. Muitos estão tentando racionalizar isso da terra para o céu. Deus quer que você esteja no céu. É lá que você está, assentado com Cristo em lugares celestiais. E pense a partir do céu para a terra. Analise tudo da sua vida a partir do céu, de cima dos céus para a terra, e não da terra para cima. Muitos estão pensando dessa forma, mas vocês estão num lugar elevado. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. O que a pedra fazia? A pedra não fazia nada. Ela não tem nenhum mérito. Então por que estamos falando dela? Ela era talhada ainda nas trevas. A pedra era trazida para fora. E a pedra era colocada dentro do templo. A pedra era revestida
com ouro. E daí então, tinha ouro sobre a pedra. Qual era o papel da pedra? Nenhum. É semelhante ao filho pródigo. O filho voltou para casa. E o que ele encontrou? Um amor inexplicável. Amor extravagante. Carinhos que ele não merecia. Um abraço enquanto ele ainda fedia. Abraços de seu pai. E quanto à sua roupa, o anel, os seus sapatos, ele nem teve que comprar roupa. Tragam aqui a melhor roupa. Um anel no seu dedo e sapato nos seus pés. A roupa estava pronta. O anel estava pronto. Os sapatos também. Aleluia. Todo o amor e a bondade do nosso Deus. Aleluia. Vamos parar por um momento e apenas adorá-lo. Amen. Hallelujah. Nós recebemos as vestes de justiça. Aquilo que o ouro cobria, o cedro e a pedra, é representado pela nossa vestimenta, pela nossa roupa. Você pode enxergar pelos olhos de Deus e enxergar a sua roupa de justiça. A justiça de Deus. E ela é incrivelmente branca. Ela é brilhante. Nenhum filme da Marvel pode mostrar, nem chegar nem mesmo aos pés. E o universo será o nosso playground. Brilhante. Aliás, ele não teve que vestir. O pai não disse, pode vestir, coloque a sua roupa. O pai disse, vistam-no. Não foi ele que vestiu, foi colocado nele. Mas, pastor Prince, onde está a parte prática aí, amigo? No Novo Testamento, contemplar é fazer. E é por isso que sempre é preciso ver antes de andar, como diz Efésios, antes de andar dignamente, digno do Senhor. Antes disso, antes de resistir contra os poderes das trevas, no capítulo 6, você precisa conhecer o 1 e 2. Como o Senhor nos vê, no que nós somos transformados. Efésios 2 diz que nós agora morremos para o pecado e Deus nos ressuscitou. Jesus não veio transformar más pessoas em boas pessoas. Ele veio para ressuscitar mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. E Ele veio e nos restaurou da nossa morte. Nós ressuscitamos com Ele. E Ele nos assentou juntamente com Ele em lugares celestiais. A sua posição atual é sentada em lugares celestiais com Cristo. Agora veja este versículo. Por que o Senhor nos colocou em lugares celestiais juntamente com Cristo? Para que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza está chegando. Será algo claro em todo o universo. Vocês estão apenas assistindo os trailers aqui na nossa igreja, na New Creation Church. Mas o show está chegando. Deus vai demonstrar. Ele mostrará. E permanecerá mostrando. No futuro, para todas as eras que hão de vir. Aions no grego, eras que hão de vir. Amém? Nas eras que hão de vir, o Senhor demonstrará o quê? A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Aleluia. Deus vai mostrar para o universo, até mesmo o diabo, Lúcifer, Satanás, lá do inferno, ele verá o show. É por isso que ele tenta nos parar, mas Deus vai mostrar a riqueza da sua graça. Ele vai levar eras demonstrando a sua graça. Nós estamos apenas na superfície. E no mesmo capítulo diz, portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, aquela pedra enorme que nós vimos, aquela pedra de 14 metros que pesa várias toneladas. Amém? Lembram-se daquela pedra de aproximadamente 15 metros? A pedra fundamental, lembram? Ela retrata o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
E o Senhor enche a sua casa, igreja, com a sua glória, Shekinah. Você acha que só existe a graça? E entenda que a graça não é apenas uma dispensação. Nas eras que virão, ele vai mostrar o quê? As riquezas de sua graça. Então, com o devido respeito aos ensinos da dispensação da graça, mas a graça não termina no arrebatamento. Haverá o governo do milênio e tudo mais, porém ainda haverá a graça. Ela continuará sendo revelada por Deus nas demais eras. E é por isso que eu sou tão viciado na graça, sou tão fanático pela graça de Deus, porque a graça é eterna. Nós achamos que conhecemos. Pastor Pence, eu já sei tudo isso. Eu ainda não aprendi tudo. Eu ensino o que eu aprendi. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz, tem coisas que vocês não estão preparados. Ainda assim, Paulo não compartilhou tudo. E ele disse assim, eu te dei leite, não carne. Ainda assim, ele mesmo ouviu coisas nos céus que ele não conseguia expressar. Nunca fique satisfeito. Sabe, igreja, para encerrarmos aqui, nós precisamos ter a luz antes de ir para um novo nível de vida. É uma história real, de muitos anos atrás. Eu creio que em Londres havia um jovem. Eu creio que numa aposta ele estava ali jogando num bar e recebeu um ticket para uma viagem para a América, num grande cruzeiro, e ele foi. E às vezes ele saía da sua acomodação, depois de esperar muito, e ele tinha levado algumas bolachas, algumas sardinhas enlatadas, e era aquilo que ele comia todos os dias. Ele subia para respirar um ar puro às vezes e voltava e comia. E subia de novo, até que os dias se passaram e eles chegaram. E um dos tripulantes do navio reparou nele e disse, ei, jovem rapaz, eu reparei que você não sai muito, exceto em determinado horário. E por que você faz isso? Porque meu quarto é lá embaixo. Sim, eu sei, mas você tem um ticket? Sim. Então por que você nunca vai para a sala de jantar? Que sala de jantar? Eu não posso pagar por nenhum jantar. Mas amigo, o jantar já está incluso. E ele viu a comida, pilhas de pão, queijos, carne, peixes, enquanto ele apenas comia migalhas de comida. Apesar dele ter direito. O fato é que você não pode usufruir daquilo que você não conhece, mesmo que aquilo seja seu. Você não pode desfrutar daquilo que desconhece, mesmo que seja seu. Por muitos e muitos e muitos anos, os vikings viveram do lado de quedas de águas torrenciais e nunca souberam que no mesmo local existiria uma hidrelétrica, um grande gerador de energia a partir daquela água. Eles viviam acendendo tochas para ter iluminação. Eles acordavam com a luz do sol e iam dormir com o pôr do sol. Eles viviam assim naquela época. E, no entanto, o potencial para a eletricidade estava lá. Mesmo local, mesma cachoeira, mesmas condições, mas nenhum conhecimento, sabedoria. Salomão pediu sabedoria, que neste ano de 2020, nós viveremos, a Bíblia diz, para redimirmos o tempo com sabedoria. Se você tem 40 anos, quantos anos ainda você vai viver se Jesus tardar? Se você tiver 50, quantos mais anos você ainda tem? Se você tem 60, quantos anos ainda? 70, 80? Sabe, temos que redimir o tempo. A Bíblia nos orienta a redimir o tempo. Mas, pastor, de qualquer forma, são 24 horas. A Bíblia diz que você pode comprar o tempo, redimir o tempo. Como isso é possível? Sendo alguém sábio, porque os dias são maus. Amém? Que neste ano você não desperdice
o tempo. Não corra atrás de coisas que não satisfazem. Comida que não é pão. Água que não sacia a sua real sede. Faça deste ano um ano que você trará a sua família para a igreja e será o sacerdote real da sua família. Que seja o líder que Deus quer que você seja e que Jesus seja glorificado na sua vida. Que as pessoas te olhem e digam: uau, olhe para aquele brilho, olhe para a luz na vida daquela pessoa. Não de forma religiosa, num conceito religioso, o santarrão, mas com a glória de Deus sendo vista em você como era vista em Jesus, naquele humilde carpinteiro que andou pela Galileia e ainda assim você via em todo lugar que ele fosse um rei, estava ali. Amém. A mesma glória sobre você e sua família, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Todos curvem suas cabeças, levantem suas mãos. Sabe, agora vamos orar pelos seus pedidos de oração. Temos este costume, antes de curvar a sua cabeça, olhe para mim. Amém? É curvar, não fechar a cabeça. Amém? Então, ouçam. Há muitos anos atrás o Senhor disse para mim: diga para o povo trazer 3 pedidos de oração. Mas, pastor, eu posso orar a qualquer hora. Sim, você pode, mas existe algo especial na oração do corpo. A fé é liberada, e nós estamos numa esfera onde a unção do Espírito Santo é liberada. E quando você pede para Deus no momento especial, onde existe essa oração do corpo, na Bíblia existem 2 tipos de oração: a oração que você ora em secreto e a oração em corpo, a oração conjunta, e grandes coisas acontecem. E Deus falou comigo dizendo: peça para o povo trazer 3 pedidos de oração no final de cada ano, de coisas que eles querem que aconteçam, que eles querem respostas no ano seguinte, ok? Então se prepare. E agora, aqueles de vocês que são como aquelas rochas, aquelas pedras, uma grande pedra, porém custosa, custou o Filho de Deus para te arrancar das trevas. E você diz: pastor Prince, eu quero sair das trevas, eu quero ser salvo. Eu não quero apenas professar que sou um cristão, apenas professar que tenho vida eterna, sem nunca experimentar a realidade. Eu quero de fato tomar posse da salvação, tomar posse da vida eterna, tomar posse desse lindo Jesus. Se este é você, faça essa oração comigo agora, onde quer que você esteja. Em seu coração, diga assim para Ele: Pai Celestial, obrigado por me amar. O Senhor me amou, mesmo antes de eu te conhecer, e enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Que amor! Obrigado por me amar. E obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dentre os mortos, como uma declaração que todos os meus pecados foram removidos. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Faz da minha vida uma vida que louva o teu nome. Mostre as tuas excelências. E nas eras que virão, eu continuarei aprendendo sobre as riquezas da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E eu declaro agora que você não é mais só uma pedra. Você está revestido do cedro incorruptível. Você está revestido com o ouro. O ouro fala da justiça de Deus. Deus te olha como justo. Cuidado com aquilo que você ora a partir de agora, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito com relação aos seus efeitos. A oração do justo, e você é esse justo agora, coberto com ouro. Agora Deus te vê como justo. Amém? Glória a Deus. Tudo pronto para a oração? Agora fiquem de pé. Quem está feliz em estar aqui? Amém. Sabe, vocês ouviram coisas? Sabe, Jesus disse assim, que até os reis e profetas gostariam de ter visto aquilo que vocês estão vendo e de ouvir o que estão ouvindo. E eu estou sentindo isso. Deus está fazendo da igreja um lugar onde as respostas desses últimos dias serão encontradas aqui. A cura para a AIDS, para o câncer, para doenças incuráveis vão acontecer. Na casa do meu Pai tem tanto pão que dá e sobra. Não pense em pão somente como comida. O pão na Bíblia também é um retrato que fala sobre cura. Haverá cura que dá e sobra.
e nós veremos neste ano o ano da bênção. Amém? Com certeza será. Vocês pegaram os seus 3 pedidos? Amém? Se você estiver assistindo em outro momento, eu quero que você também pegue os seus pedidos e apresente diante de Deus. E você sabe que eles devem ser específicos. A fé é a substância das coisas que se esperam. As coisas são coisas claras. Amém? Metas claras. Tenha metas claras em mente. Amém? Agora, diga assim: Pai Celestial. Sabe, vamos orar com o nosso coração. Vamos adorar ao Pai agora. Diga: Pai Celestial, obrigado pelo seu amor e bondade por nós. Pai, nós te adoramos e nós te agradecemos. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor nos lembrou que é um doador e não um tomador. Aleluia! E Pai, agora, em nome de Jesus, juntamente com teu povo, Senhor, nós erguemos os nossos pedidos diante do Senhor. Levante o seu pedido agora. Erguemos diante de ti, Pai, que todos os anjos sejam testemunhas, que todo o céu possa registrar esse momento, Senhor, enquanto fazemos esse pedido diante do Senhor. E declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus por esses pedidos, Senhor. Este é o momento de você falar os seus pedidos diante do Senhor. Diga: Pai, eu desejo que esta área seja respondida, Senhor, que isso possa se realizar. Eu quero ver, Senhor, o cumprimento disso neste ano, Senhor. Que eu não passe um outro ano, Senhor, sem ter isso. Diga agora o primeiro pedido diante do Senhor. Agora faça o seu segundo pedido diante do Senhor. Diga: Pai, eu trago esse pedido diante do Senhor. E agora declare o terceiro pedido. Peça isso ao Senhor. Agora diga: Pai, obrigado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Está feito. Está consumado. Aleluia. Amém. Agora ouça. Daniel orou. 21 dias depois, a resposta veio. E o anjo Gabriel disse: no primeiro dia que você orou, Deus ouviu as suas orações. Em Daniel capítulo 10, você pode ver essa história. No primeiro dia que orou, a sua oração foi ouvida. Porém, o principado, a malignidade da Pérsia, me barrou, o anjo disse. Mas Deus enviou Miguel, o arcanjo, e ele abriu o caminho. Então, às vezes, demora algum tempo, porque tem uma batalha. Amém? Mas vai se cumprir. Nós estamos do lado vencedor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Agora levantem as suas mãos deste lugar. Eu perguntei ao Justin quais são os teus 3 pedidos. E ele disse: sabedoria e muito mais sabedoria. Levantem as suas mãos. Eu vou orar pela sua semana. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o teu povo na sua sozô, força e poder. E livra cada um deles, Senhor, e as suas famílias de todo perigo, de toda ameaça, terror, doenças, acidentes e também do dia mau. Nos livra, Senhor, ao longo desta semana das tentações e nos livra do poder do maligno. Que seu povo venha brilhar, Senhor, com as verdades reveladas pelo Teu Espírito hoje, Senhor, para que eles possam demonstrar as excelências do nosso Deus, neste mundo que anseia por Ele. Nós te agradecemos, Pai, que essa semana seja uma das melhores da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus clamamos. E toda a igreja diz: amém. Assim seja, que Deus abençoe a todos vocês. Vão com Deus!